Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Vitor Danelichen, professor do mestrado em Ciências Ambientais da Unic, da Universidade de Cuiabá, e da Uniderp no mestrado e doutorado do meio de desenvolvimento regional. Pessoal, o nosso curso hoje aqui é no 25º Encontro de Atividades Científicas do EAC. Nós vamos falar a respeito do balanço de energia por sensoramento remoto no bioma Pantanal. Veremos qual é a importância do uso de dados espaciais para o monitoramento climático e qual é a principal funcionalidade de admitirmos dados espaciais e suas aplicações tanto no bioma Pantanal ou qualquer área de interesse de estudo. Então, o nosso minicurso é um minicurso bem completo, onde você participante ou autor também aqui do evento pode estar colaborando, né, em diversas aplicações. Bom, o que nós fazemos quanto ao sensoramento remoto? Aqui está uma foto do nosso grupo de pesquisa da Unic, com os nossos alunos do mestrado, a maioria já são hoje mestres e doutores, quando nós instalamos uma pequena torre micrometeorológica numa área de campo conhecida como Unicampo aqui da Universidade de Cuiabá. E ali nós coletamos dados de precipitação, temperatura, umidade relativa do ar, radiação, entre outros parâmetros. E nosso grupo de pesquisa hoje nós validamos esses dados medidos em loco junto com a parte de satélites. Então tem diversas aplicações, né? A linha de pesquisa que nós seguimos hoje é a parte de meio ambiente e sustentabilidade. A gente avalia os impactos que tem a transformação do uso e ocupação no solo, nas características microclimáticas de cada região. Então, aqui está um pedacinho do que a gente trabalha, né? Bom, o primeiro conceito para nós entendermos os dados espaciais é entender o nosso planeta Terra. Nós aprendemos no ensino médio, no ensino fundamental, que o nosso planeta ele é 100% redondo, e isso não é uma verdade, né? O nosso planeta ele tem este formato, que é um formato todo deformado praticamente, e essa deformação do planeta Terra nós conhecemos como geoide, ou seja, é a forma física do planeta Terra. Essa forma física do planeta Terra ela nos propicia diferentes campos gravitacionais decorridos pela elevação da superfície. Então a gente pode ver que nos pontos vermelhos são pontos mais altos do planeta Terra, aonde os pontos em azul mais escuros são pontos mais profundos, né? Como exemplo, as fossas marinhas no Oceano Pacífico, né, onde tem 11 quilômetros de profundidade, até o ponto mais alto que é as Cordilheiras dos Andes, né, a Monte Everest, que nós temos aí diferentes amplitudes do campo gravitacional. Essa dinâmica do campo gravitacional faz com que o nosso planeta tenha diferentes formatos e comportamentos. Essa é a primeira base de entender o nosso planeta Terra, né? Então, uma técnica utilizada para entender o planeta Terra em sua conotação total em todo o globo é o sensoramento remoto. O sensoramento remoto é uma técnica, uma arte, uma ciência que consiste em obter dados da superfície, seja da Terra ou qualquer outro planeta, ou astro, ou objeto que você queira estudar, sem ter contato físico com ele. Então, o sensoramento remoto parte da premissa que não podemos ter contato físico. Por exemplo, o nosso olho, o olho do ser humano, é o primeiro sensor remoto que nós temos. Por meio dele a gente consegue obter informações não necessariamente tocando no objeto. Então, a uma certa distância, a gente pode definir por diferentes cores, né, comprimento de ondas, como a gente na física fala, como que a gente pode observar o comportamento dos objetos sem tocar nele. Então, o sensoramento remoto ele vai dividir em obtenção de informações por satélites, por aviões ou aeronaves tripuladas e não tripuladas, como o drone, né? Nós podemos usar o sensoramento remoto também em navio, com radar, com
sonar, nós podemos utilizar então diversas tecnologias por meio de obter informação à distância. Então essa é a arte de sensoramento remoto, né? Decodificar informação de forma remota. Então nós temos aqui também uma figura muito importante da física moderna, que é o espectro eletromagnético. Aqui em cima nós podemos observar o aumento da energia em comprimentos de onda, né? Então, à medida que esse comprimento de onda vai se alargando, ele vai aumentando e, consequentemente, a frequência também vai mudando. É como se nós imaginássemos uma pequena bala. Quanto menor a bala, maior a energia, maior poder de penetração no tecido. Quando a gente faz, por exemplo, exame de raio-x, ressonância magnética, nós trabalhamos com ondas. Então esse gráfico ele é muito importante em sensoramento remoto, que por meio dele a gente consegue então fatiar os diferentes níveis de energia que o nosso planeta está recebendo ou emitindo. E aqui, em torno de 380, 780 nanômetros é o que nós enxergamos e nós chamamos de luz visível, né? Que é as ondas eletromagnéticas que o ser humano utiliza. Mas todo o nosso globo terrestre emite ou reflete ou transmite todos esses comprimentos de onda que nós não enxergamos também, como rádio, infravermelho, né? O micro-ondas, raio-x, raio-gama, etc. Então, isso parte da premissa de uma aplicação do sensoramento remoto baseado no comprimento de onda. Nesse contexto entra então os veículos, os satélites, né? Os veículos que mais fizeram sucesso e fazem no mundo, que é uma ciência nova, nós não temos tanto tempo de envio de aeronaves, né, como foguetes para o espaço. O início da emissão de satélites para o espaço foi da década de 50 para cá, então tratando de ciência ainda é uma ciência nova. Nós temos aí o Landsat com sensor MSS que tinha 80 metros, foi lançado lá na década de 70. Nós temos então o segmento do sensor Thematic Maper do Landsat 5, né, que operou de 84 até 2011. E nós temos sensores mais modernos como o Spot, que tem a resolução espacial de 20 metros. A resolução espacial ela vem melhorando à medida que a tecnologia vai aumentando. Então nós temos aí desde resoluções de 30 metros, né, como do Landsat, 10 metros do Spot 4, íconos 1 metro, até fotografias com altíssimas resoluções aí de meio metro. Então essa evolução da capacidade do satélite enxergar o planeta Terra é fantástica, porque por meio desse poder, né, que nós chamamos de resolução espacial, a gente consegue enxergar o espectro eletromagnético de emissão. E sabendo esse comprimento de onda, a gente consegue então diferenciar os diversos objetos na superfície do planeta Terra. Então nós temos aí uma gama de satélites rodeando o nosso planeta. São mais de 19 mil satélites orbitando em volta do planeta nesse momento e com diversas aplicações. Desde satélites meteorológicos até satélites de telecomunicações, satélites para fins militares, satélites a fins de posicionamento global, onde nós utilizamos o GPS. Enfim, para a internet como Starlink, né, e da espécie. Então nós temos várias aplicações de diferentes satélites ao redor do nosso globo. Então para cada tipo de estudo a gente utiliza um satélite diferente. E olhando cada satélite a gente pode então traçar o perfil de qual é a capacidade desse satélite enxergar. Então os satélites eles se diferem pela quantidade de bandas que eles conseguem capturar. E quando eu falo bandas, nos relembra, né, o espectro eletromagnético, o comprimento de onda. Então, quanto mais o satélite enxerga em diferentes comprimentos de onda, nós dizemos que ele tem mais bandas espectrais, ou seja, a sua resolução radiométrica é maior. Isso faz com que os satélites eles começam a diferenciar entre satélites com poucas bandas e satélites com muitas bandas. A gente pode pegar, por exemplo, o exemplo do satélite Aqua ou Terra, que carrega o sensor MODES. O sensor MODES foi enviado pela NASA no ano de 2000 e até hoje coleta então dados da Terra com uma resolução espacial de 1 km, porém tem 36 bandas espectrais. São muitas bandas, ou seja, a capacidade de ele enxergar na superfície terrestre
É muita. E a gente pode pegar em outro extremo, né, o Landsat. Aqui eu tenho um exemplo na imagem do Landsat 7, onde nós temos aí mais de 9 bandas espectrais. Então, o número de bandas do Landsat é menor do que o do satélite Aquaterra com sensor MODES. Porém, o Landsat tem uma vantagem, que ele é o satélite mais utilizado hoje para monitoramento climático, porque tem um banco de dados muito promissor. Nós temos mais de 40 anos de imagem de satélite Landsat. O Landsat ele tem uma resolução espacial muito boa, em torno de 30 metros. Nesse momento, a missão Landsat está operando com o satélite Landsat 8 e o Landsat 9. Nós temos dois irmãos Landsat operando em volta do planeta, onde a gente pode obter dados com maiores precisões, já com uma resolução espacial maior de 15 metros. Temos também aqui na nossa imagem, né, não tem como a gente plotar todos os satélites, mas aqui eu coloquei os principais satélites utilizados, que é, por exemplo, o satélite TRMMM para monitoramento de chuva, né? Um dos instrumentos do TRMM é o radar de precipitação, aonde por meio desse satélite conseguimos obter com grande precisão a quantidade de chuvas que está caindo naquele determinado local. Uma resolução espacial de aproximadamente 25 quilômetros. Temos outros satélites utilizados em todo o mundo, mas aqui eu citei os principais, né, a intuito de conhecer o comportamento desses satélites. Bom, como o Landsat foi o satélite que mais operou em termos de imagem e opera nesse momento, eu vou abrir uma exceção aqui, uma explicação um pouquinho maior a respeito dele. Então, desde a década de 70, o Landsat foi um sucesso pela NASA e pesquisadores como o Royce conseguiram demonstrar os índices de vegetação como NDVI, EVI, SAVI, NDMI, entre outros índices de vegetação. O que são os índices de vegetação, né? Ou índices espectrais? É a capacidade do satélite enxergar a vegetação, enxergar a quantidade de água na superfície por meio de matemática de bandas. Agora a gente já sabe o que é banda, que são diferentes fatias do comprimento de onda, fazendo então uma matemática em cima desse comprimento de onda, a gente então consegue obter índices de vegetação. Então, com os índices de vegetação, com os estudos de Royce desde a década de 70, conseguimos monitorar, por exemplo, desmatamento no planeta Terra, mudanças climáticas, cataclismas que vêm ocorrendo ao longo de todos esses anos e também usar para os nossos modelos climáticos, como que daqui a alguns anos o nosso planeta vai ter uma característica de mudança climática. É possível alimentar os nossos modelos climáticos com imagens de satélite, né? Por exemplo, calcular o quanto de tempo uma frente fria consegue chegar a um determinado local. É possível por meio de satélites. Bom, teve vários Landsats que foram lançados ao longo desses 40 anos. O Landsat 1 operou de 72 a 78, o Landsat 2 operou de 75 a 86, o Landsat 3 operou de 78 a 83, o Landsat 4 de 82 a 93, o Landsat 6 teve um problema, não conseguiu orbitar, porém o Landsat 5 operou de 84 até 2011. Então, de todos os Landsat que nós temos no momento, o Landsat 5 é o que tem maior banco de dados para monitoramento climático. Podemos então criar um perfil de dinâmica da mudança da superfície terrestre ao longo desses anos. O Landsat 7 operou de 99 até 2010, se eu não me engano, logo parou de operar, e em 2013 nós tivemos o lançamento do Landsat 8, onde eu tenho aqui a imagem dele, operando até esse momento. E agora, no final de 2021, tivemos o lançamento também do foguete com o Landsat 9. Então, nesse momento, na atualidade, no ano de 2022, nós temos aí dois satélites Landsat 8 e Landsat 9 operando em volta do planeta. Então, eu chamo a atenção a missão Landsat, dentre todos os satélites, como uma missão muito promissora, onde nós podemos fazer muitas aferições e muitos estudos na área de ciências ambientais. Não somente a climatologia, mas a geologia,
a física do sensoramento remoto, aplicações na área de engenharia, aplicações na área da arquitetura, aplicações envolvendo conforto térmico, mudança climática e nesse momento utilizando muito também na questão da agricultura de precisão, monitorar grandes safras, por exemplo, em áreas extensas, né? Em milhares de hectares plantadas de soja, milho, entre outras culturas, só é possível hoje monitorar e ter um grande êxito na agricultura por conta dos satélites. Os satélites abrem para a gente aí um conjunto de ferramentas indispensáveis para o monitoramento dessas características, né? Além dos índices de vegetação, outras propriedades físicas da Terra, sem eu precisar ir a campo coletar dados. O satélite dá isso para a gente com uma informação muito precisa. Bom, nesse contexto, entra então no nosso minicurso o bioma Pantanal. Sabemos que o Brasil detém de alguns biomas, como a Amazônia, em verde escuro, a Caatinga, um verde menos escuro, o Cerrado cobrindo grande parte do nosso território, a Mata Atlântica percorrendo todo o litoral até o sul do país, o Pampa na região sul, vegetações que estão envolvidas com elevações da superfície maior, e aqui em vermelho o nosso Pantanal, que é o nosso ênfase aqui no minicurso. E o Pantanal ele cobre 2 estados brasileiros, além de regiões da América do Sul, como a Bolívia, né? O Pantanal ele pega o estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E aqui eu dou um zoom em todo o mapa do nosso Pantanal, na bacia do Rio Paraguai, onde nós temos divisores de água, né? Ao longo de todo o nosso Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Bom, acontece que o Pantanal é um bioma muito interessante comparado aos demais, que o Pantanal ele tem um regime de inundação muito interessante. Nas cheias nós temos aí amplitude de 2 a 8 metros acima do solo de água e durante o período de estiagem a gente tem uma seca profunda. Então nós dizemos que é uma grande bacia de diferentes dinâmicas de inundação. Compreender a inundação do Pantanal é uma complexidade muito grande nos últimos anos, né? Muitos estudos vêm sendo realizados em locos, em reservas como as RPPNs, como as bases de estudos, tanto do nosso programa como de outras universidades e outros órgãos competentes. Mas nos últimos anos temos utilizado os satélites com muita ênfase para o monitoramento do Pantanal. Os satélites, como a gente vê aqui nesse mapa que nós obtivemos, nos trouxe a possibilidade de fazer classificações do bioma Pantanal, desde áreas de água, áreas irrigadas, áreas que estão sofrendo mudança por pastagem, né, sofrendo alterações microclimáticas dessa mudança. Então, por meio do satélite, conseguimos descrever com maior precisão o que está acontecendo no bioma Pantanal. Então chamamos a atenção não somente pela diversidade de fauna e flora do ecossistema do nosso bioma Pantanal, mas também com essa técnica muito utilizada e muito investida, que é o sensoramento remoto. Então, a partir desse momento, já escolhido então a nossa área de estudo para o nosso minicurso, o nosso objetivo é utilizar dados de satélite para poder monitorar as condições microclimáticas do Pantanal. E como que isso é possível, né? Por meio de alguns indicadores que nós iremos ver, como, por exemplo, a evapotranspiração, que diz a respeito do quanto de água, tanto da vegetação quanto a evaporação da água, está sendo emitida para a atmosfera, como que isso rege o balanço hídrico, como que isso muda o regime de chuvas e como que essa água ela retorna da atmosfera para a superfície. Isso também é possível fazer por satélite e é o tema do nosso minicurso. Balanço de energia por sensoriamento remoto no bioma Pantanal, porque até então fazia-se o balanço de energia por meio de estações, medidas locais. Agora é possível fazer por satélites. Então eu convido você nos próximos minutos a falar sobre essa técnica tão promissora que é o uso do sensoriamento remoto para estimar o balanço de energia nesse bioma.